Louco como Eu. Conversas de escritores com Susana Moreira Marques. Olá, bem-vindos ao Louco como Eu, um podcast da Fundação Lapa do Lobo. Eu sou a Susana Moreira Marques. No primeiro episódio do Louco como Eu, falei com o escritor Rui Cardoso Martins. Das coisas interessantes que disse, houve uma frase que me ficou particularmente na cabeça. Disse ele que sem memória não há escrita. Sem memória de gente, lugares, vozes, experiências, não há escrita. Mas sem memória também não há literatura. Essa é uma questão que se começa a colocar quando os livros vão ganhando anos. O escritor escreve com a sua memória, mas também escreve para contribuir para a memória dos outros. É arrojado enfrentar uma página em branco sem saber quando se terminará, se alguém lerá aquelas palavras, mas também é arrojado enfrentar a ideia de que uma vez escritas e publicadas, novas camadas se podem instalar sobre as palavras. Quase sempre escreve-se para o esquecimento. Eventualmente, algo rompe e fica como uma memória não só de um escritor ou de um estilo, mas de uma literatura e do seu tempo. Como sempre acontece no Louco como Eu, o convidado do episódio anterior escolhe o convidado do seguinte. O Rui Cardoso Martins teve a gentileza de sugerir o Mário de Carvalho. Digo gentileza não só porque o Mário de Carvalho é um conversador brilhante e generoso, mas porque tem uma obra dessas que parece encontrar-se no seu século. E ainda que possa evocar impérios distantes e memórias de gerações antigas, fala para o futuro. Mário de Carvalho nasceu em 1944, em Lisboa. O pai era escritor e Mário de Carvalho viu ter livros apreendidos pela censura. Mais tarde foi ele preso, torturado. Esteve também exilado e depois do 25 de Abril continuou a ter uma intervenção política. Trabalhou sempre como advogado, até deixar de aceitar casos para poder dar conta das solicitações literárias. Enquanto escrevia e publicava com uma regularidade surpreendente, nunca deixou de se interessar pelo próprio ofício da escrita. Em 2014 publicou Quem Disser o Contrário é Porque Tem Sempre Razão, sobre escrever, sobre os mecanismos que podem ser descritos e os mistérios que permanecerão mistérios. Fazendo contas por alto, publicou uns 30 livros, entre eles estão romances, novelas, contos, crónicas. Escreveu também para cinema e teatro. Cumpre este ano 40 anos de carreira literária. Prefere começar a pensar nos 50. As duas filhas que teve tornaram-se também escritoras reconhecidas, tanto Ana Margarida de Carvalho como Rita Taborda Duarte. Continua a viver em Lisboa. Falámos por Skype. Atrás dele viam-se, como era de esperar, estantes de livros. Mário, muito obrigada por ter aceito este convite. É um grande prazer tê-lo no podcast. É um podcast recente. E o primeiro convidado foi o Rui Cardoso Martins e deixou uma pergunta para fazer ao Mário. E por isso eu ia começar pela pergunta que o Rui Cardoso Martins pediu-me que fizesse a si. Tenho que dizer que não é uma pergunta fácil. E por isso vai-me perdoar, não fui eu que a escolhi. Vamos já embora. E é assim, o Rui gostaria muito de saber o que é que o Mário acha. Qual pode ser o futuro dos valores da igualdade na próxima década? De facto, não é uma pergunta nada fácil. Bom, Susana, em primeiro lugar, deixe-me agradecer-lhe, enfim, a sua atenção e o seu interesse e dizer-lhe que tenho prazer em estar aqui a conversar consigo, embora me tenha apresentado logo à cabeça uma pergunta do Rui Cardoso Martins, que é, de facto, muito difícil. O que é que eu antevejo para os próximos tempos? Francamente, estamos numa altura em que é muito difícil fazer antecipações. Bem, e profecias... Ainda muito menos, eu não sou profeta, não é? E de facto não sei, penso que estamos numa altura histórica de encruzilhada em que várias forças e várias possibilidades se conjugam, se interpenetram, se contradizem e... Bom, só por acaso é que eu acertaria se viesse a fazer uma previsão dessas, não é? Não era que não me atrevo, que não me atrevo a entrar por ali. A minha esperança, apesar de tudo, e enfim, isto é uma esperança antiga que já vem de trás, é que a sociedade futura seja melhor.
e sendo melhor, e digamos, e as pessoas vivendo mais felizes e com as suas necessidades básicas satisfeitas e com tempo para se dedicar, enfim, àqueles aspectos que têm a ver com a sua humanidade mais profunda e também mais vasta. Nessa sociedade, com certeza que, enfim, o princípio da igualdade teria lugar portanto, além da liberdade e da fraternidade da célebre teoria da Revolução Francesa, que juntava essa igualdade também, pois penso que enfim, estariam implantados num futuro ideal, que é aquele em que, apesar de tudo, eu ainda continuo a acreditar. Eu acho que o Rui também colocou esta questão. Ele estaria também a pensar muito, se calhar, nas suas crónicas. Ele referiu que agora dá aulas na Universidade Nova de Crónica e que costuma dar as crónicas do Mário. E o Mário, não sendo simpático profeta, o que ele diz é que realmente acertou em muitas coisas. E eu também li bastantes das suas crónicas e também devo dizer que sim, que não sendo profeta, se calhar já falou de muitas coisas que nós estamos a viver agora, ou então eram coisas que já estavam a ser vividas, nós é que não lhes estávamos a dar atenção. Há uma crónica em que o Mário relata um episódio num autocarro e os comentários que vai ouvindo nesse autocarro que tem muito a ver com muito deste discurso mais recente, que infelizmente tem dominado as nossas conversas e que vem deste aparecimento de uma direita extrema e com um discurso que felizmente estava ausente, não é? Da opinião pública há muitos anos. Mas há uma crónica em que o Mário escreve, e esta crónica já tem bastantes anos, é de 1993, e diz assim: 30 anos atrás eu cuidava que este final de século havia de ser uma girândola de voos espaciais, com toda a gente entusiasmada pela ciência e pelo saber, a discutir apolíneamente as últimas descobertas no planeta Titã, enquanto um solícito robô espremia para taças de metal insólito os frutos sumarentos que de lá vinham. E também imaginava, já não digo a felicidade de todos, mas pelo menos a remoção das causas primárias de infelicidade que injustiçam os homens. Vivia-se mesmo bem nos meus sonhos de há 30 anos. Olha, deixe-me, em primeiro lugar, deixar uma palavra de simpatia e de admiração pelo Rui Cardoso Martins e, enfim, agradecer-lhe essa lembrança que ele teve das minhas coisas e a resposta que fez da minha intervenção aqui. No meu tempo, quando eu era novo, o ano 2000 era a grande meta. Eu recordo-me nós, em miúdos, sempre, lá no ano 2000 e no ano 2000. E também para nós o futuro era, enfim, um futuro de voos espaciais, de domínio completo do sistema solar, de planeta Marte a ser colonizado. Enfim, era um futuro utópico, não é? Muito claramente utópico. E penso que não era só eu e que grande parte dos miúdos do meu tempo partilhavam um pouco, baseados na banda desenhada que então se lia, do Cavaleiro Andante, do mundo de aventuras, dessas histórias de bandas desenhadas que se projetavam no futuro imaginário, não é? Nem sempre risonho, mas de qualquer maneira completamente diferente, cheio de maravilhas da técnica e da ciência, não é? Mas pronto, e agora pois a vida foi fazer o seu curso, não é? A vida foi fazer o seu curso. É claro que eu subscrevo inteiramente essas palavras, eu escrevi isso em 93, não é? Pois hoje diria a mesma coisa, não é? Não estamos, não é? Embora, enfim, não haja nenhuma comparação entre os tempos que estamos a viver e os meus tempos de criança, os meus tempos de infância, houve grandes alterações, de facto,
na sociedade portuguesa e houve grandes alterações no mundo, sem dúvida. A técnica evoluiu imenso. Nós estamos aqui tranquilamente a conversar um com o outro a uma distância grande, eu olhando para o ecrã. E, portanto, isto enfim, era qualquer coisa, se calhar não era. Ninguém previu a internet no meu tempo, imagino. Muito que as pessoas imaginaram, tanta nave espacial que havia, não é? Tanta, tanta organização e tanta social até, e no entanto a internet não foi prevista. Talvez agora, se nós arriscarmos a fazer previsões, alguma coisa do futuro nos escape também, escapará necessariamente. E também estamos aqui a falar à distância e também estamos a falar em liberdade, não é? Ou seja, podemos ter os livros que queremos em casa. Eu não falei nesse aspecto. É que, portanto, eu vivi de várias formas. Numa ditadura, enfim, pesada, não é? Nos privava praticamente de todo o acesso à cultura, às formas de pensamento dominantes na altura, no mundo civilizado. Nós estávamos praticamente fechados, não é? Fechados a essas influências. Os livros eram travados, eram parados, não é? E a censura, quer dizer, enfim, era omnipotente, não é? Nos jornais portanto, e nas publicações de uma forma geral. De maneira que enfim, o 25 de Abril, com muito que alterou na nossa sociedade, também isso nos trouxe, não é? A liberdade, a capacidade, a possibilidade de ler tudo, de estar em todo o lado, de acompanhar tudo o que se escreve, tudo o que vai por aí pelo mundo, não é? Está neste momento ao nosso alcance. Não estava cortado na altura e só por vias clandestinas é que as coisas nos chegavam, não é? Com livros mais ou menos com as capas escondidas debaixo de falsas capas, não é? Enfim, e embrulhados, etc. Agora não, portanto, enfim, felizmente este aspecto desapareceu. E mais, se calhar nós já não, as pessoas de hoje, as pessoas mais jovens, se calhar já não conseguem conceber, não é? Aquele mundo em que a censura imperava, não é? E que alguém queria enfim, impedir-nos, não é? Portanto, o acesso aos bens culturais. Curiosamente, o Mário de Carvalho só começa a publicar já depois do 25 de Abril. Não é? O seu primeiro livro é de 1981, mas o Mário já escrevia antes. E de que maneira é que a experiência de viver em ditadura, da censura, também da luta que o Mário fez, não é? Contra o fascismo, teve preso, isso é do conhecimento público, teve exilado, de que maneira é que isso também teve impacto na sua vida, na sua carreira, ou no início da sua vida de escritor, que afinal começou já só depois do 25 de Abril? Sabe, eu em tempos remotos, eu escrevia qualquer coisa, não é? Bem, mas era assim um pouco desportivamente, digamos assim. De vez em quando aparecia uma folha escrita e tal, mas não dava muita atenção a isso. Mais tarde, o tempo passou, enfim, os textos que eu escrevi não foram guardados e, enfim, não tinham qualquer importância. Aliás, eu escrevia à máquina, o meu pai sempre teve máquinas a escrever e, portanto, eu sempre escrevia em teclado. Depois portanto, do 25 de Abril, eu liguei-me a um grupo de jovens autores, na altura, o Franco Guerreiro, o António Guerreiro e o Manuel Frias Martins e tal, pessoas que se preocupavam com a literatura e iam fazendo textos, etc. E, entretanto, também acontecia que havia uma ideia que me estava a obcecar, o escrever sobre uma cidade cercada. Uma cidade eternamente cercada, num ambiente cinzento, com movimentos lentos e tal. E acontece que eu aproveitava todos, era quase uma opção, nunca mais me aconteceu isso. Aproveitava todos os momentos livres para ir escrevendo um pouco.
até me lembro de que, mesmo em reuniões políticas, disfarçadamente, eu ia escrevendo mais à mão, tinha que ser à mão, ia escrevendo mais umas linhas do Tebas. Bom, e foi este livro que eu acabei por levar a esse grupo, do Fernando Guerreiro e dos amigos, que se chamava na altura os 4 elementos editores, não é? Para buscar o nome aos próprios 4 elementos. E como é que é? A terra, o ar, água, água fogo. Exato. E então levei o livro do Tebas, que enfim, foram discutidos e apreciados, mas entretanto, à volta do Tebas começaram a aparecer outras coisas. Digamos, a imaginação começou a funcionar à volta daquele núcleo de texto pesado, não é? Que a pouco e pouco ia progredindo dia após dia. E assim foram, um pouco como se fossem episódios do Tebas um bocadinho à margem, não é? Como fosse assim um bocadinho, umas derivações. Apareceram os contos da Sétima Esfera. E também pela mesma altura, e baseados, enfim, numa experiência velha que eu tinha de percorrer os velhos bairros lisboetas da Alfama e Moraria, quando eu andava no liceu, concretamente quando andava no liceu de Gil Vicente, eu andei 2 liceus, no Gil Vicente e no Camões, mas quando era muito novo andava no Gil Vicente, nós de vez em quando ou faltávamos às aulas, ou tínhamos furos, faltavam professores e nós andávamos por ali em correrias e tal. E essa imagem dessa Lisboa muito peculiar, portanto, com becos, com escadinhas, com gente que estava à porta e assomava à janela e falavam de janela para janela e punham roupa à janela, gente que andava por ali, velhos, crianças, etc. Bem, tudo isso acabou por dar o meu caso do beco das sardinheiras. Tinham que ver com isto. E que são dominados por há várias frases que se dizem recorrentemente nos casos do beco das sardinheiras. Uma delas era nem pensar em tal semelhante, não é? E é preciso não confundir género humano com menor germano. Pronto, são as 2 frases que apareciam aí, que curiosamente foram ditas numa aula por um professor. Havia um professor que quando estava a explicar qualquer coisa, era um professor das ciências naturais, dizia, bom, então, mas isso faz assim, pensa, não, nem pensar em tal semelhante. Pronto, e isso ficou-me. E também havia o mesmo fulano, de vez em quando dizia, pá, isso é preciso não confundir género humano com anel germano. Também aí me ficou, e portanto essa frase aparece recorrentemente dita em todos os contos dos casos do Beco das Sardinheiras. É engraçado que a escrita do Mário é sempre elogiada e bem pela sua riqueza, não é? Mas essa riqueza não vem só de um lado erudito, não é? Vem também desse lado da escuta. Parece que o Mário consegue trazer para a sua literatura essa linguagem também dos outros, não é? Das pessoas, da rua, de Lisboa. Isso foi uma coisa a que esteve sempre atento? Sabe, estes processos não são muito conscientes, não é? Eu não estou propriamente, quer dizer, a ouvir e a registar, não é? Aliás, nunca registrei, penso que nada, não é? Daquilo que as pessoas dizem. Simplesmente essas coisas vão-se entranhando, não é? Certas formas de falar, certas palavras, certas expressões curiosas, não é? Que vão ficar em qualquer lado, não é? Que vão ficar em qualquer lado e depois aparecem à tona, não é? Através de processos que eu não domino completamente. Portanto, não. Se me perguntar, é esta expressão, não é? Eu fui capaz de determinar a origem, como frase feita e tal. Mas agora outras expressões não, quer dizer, são interiorizadas, não é? São ouvidas, interiorizadas, trabalhadas alguns cá dentro num laboratório que eu não controlo. O Mário falou desse grupo dos 4 elementos editores. Eram pessoas da sua geração, mais ou menos. Sim, era. E o Mário procurava também com escritores mais velhos, procurava mestres, ou procurou mestres. Quem foram os seus mestres? Olha, o meu pai era escritor. Portanto, o meu pai tem 2 livros de poemas publicados e o livro de contos.
também. E na altura dava-se muito com outros escritores também. Mas acontece também que, e levava-me, enfim, às vezes ao café, que estavam também outros autores e conversava sobre estas coisas e tal. Mas também, depois do 25 de Abril, acontece que eu também conheci vários escritores. Numa situação política, não é, concretamente, quer dizer, tinha que ver com ligações políticas, a organização política então do PC, em que eu estive bastante envolvido. E, portanto, isso deu-me conhecimento de, enfim, olha, o Saramago, por exemplo, conversei em miúdo com o Saramago, mas também do Orlando da Costa, o pai do atual primeiro-ministro, que era um escritor notável também, e com outros escritores dessa área política, que eram quase todos, na altura, não é? Eu lembro perfeitamente de estar em reuniões desvanecido com Manuel da Fonseca, não é? Que começava a contar histórias e acabava-se a reunião. Era um enorme contador de histórias. E muitos outros autores, portanto, ficcionistas e poetas, na altura andavam por ali. De maneira que é natural que, enfim, o meio não me era de forma nenhuma estranho, então eu conhecia bastante bem, e mais tarde até eu andei pela Associação Portuguesa de Escritores, cheguei a fazer parte da direção da Associação Portuguesa de Escritores, já em tempos remotos, também com alguns escritores notáveis. Olha, eu fui da direção do Oscar Lopes, por exemplo, não é? Quando era da Associação Portuguesa de Escritores, o Oscar Lopes e o David Moura Ferreira, não é? Foram os nossos presidentes de direção. O primeiro livro que publiquei, Os Contos da Sétima Esfera, como eu disse, resultaram dessa experiência de ir escrevendo, de estar obcecado com esta cidade de Tebas, que acabaria por ser o meu terceiro livro, eventualmente até o mais enigmático, não é? Dos livros, mas também, por outro lado, talvez um livro em que se contém o meu imaginário todo, de uma forma mais ou menos velada, digamos, mais ou menos escondida, em várias camadas, digamos assim, mas está lá tudo. E derivaram diretamente, como lhe disse, os Contos da Sétima Esfera, que correram muito bem. Levei-os a uma editora, ainda escritos à máquina, não é? E, curiosamente, nessa editora, quem dirigia as edições da pequena editora, a Vega, na altura era o escritor João de Melo, que eu não conhecia de nenhum lado. E o João de Melo gostou do livro, gostou dos Contos da Sétima Esfera e, portanto, indicou para publicação. E lá apareceram os contos publicados. Nem imagina, digamos, o gosto que dá ao jovem escritor quando vê o seu livro, os montinhos, não é, acumulados na livraria, depois aproxima-se um cliente e vai mexer no livro, leva ou não leva. Recordo-me de ter passado por esta experiência. Eu me escondi lá atrás a ver o fulano a mexer no meu livro, mas não o levou. Mas, em todo o caso, a Sétima Esfera foi bem acolhida, quer pela crítica, quer pelo público. E a partir daí começou. Assim vieram os tais casos do Beco das Sardinheiras, fundados na tal experiência antiga e, enfim, organizados à volta de frases, do tal, não é? Preciso não confundir Germano com Manuel Germano e por aí fora. E finalmente, em terceiro lugar, lá veio o livro grande de Tebas, navio Mariana, com a sua espessura, o seu peso, não é? Enfim, os seus enigmas. Foi o terceiro livro que publiquei. O Mário há bocado referiu que esse livro foi um livro em que estava muito obcecado, que todos os bocadinhos queria escrever. Entretanto, já se passaram 40 anos, não é? Como eu disse, de carreira literária. O seu processo de trabalho mudou muito ao longo destas décadas, Mário? Não, mas sabe, há que fazer uma distinção entre o que se passou com o Tebas e com os outros livros. Porque se o Tebas foi escrito, enfim, neste clima obsessivo, não é? Enfim, bastante constante. Os outros livros foram escritos de uma maneira um bocado veleira e alegre, não é? De uma forma geral.
esses contos, não é? Já, enfim, que resultaram do núcleo principal, já foram uma derivação mais ou menos feliz, não é? Os contos da atmosfera. E depois os outros livros saíram, enfim, saíram com alguma facilidade, não é? E até agora nunca mais tive, digamos, o mesmo tipo de obsessão sombria, digamos, com um tema, com o livro, e esse problema, essa que me obcecava da cidade cercada, claro que aparecem vários cercos nos meus livros, mas essa cidade do ambiente cinzento e tal, de pesadelo, ficou lá para trás. Foi arrumada com a publicação do livro. E como é que o Mário fazia? Porque durante muitos anos o Mário continuou a trabalhar como advogado e, Sim. entretanto, publicava os livros. Como é que conseguia ter tempo para tudo? Não era fácil. Não era fácil, não é? Quando uma história começa a aparecer e a bailar, e uma pessoa está a preocupar-se com o despejo do Sr. Fulano, não é? Ou com o divórcio do Sr. Beltrano e da Dona Cicrana, não é? Não era de facto fácil. E a partir de certa altura tornou-se mesmo de certa maneira incompatível. E eu passei a ter já a possibilidade, digamos, de me dedicar fundamentalmente à escrita. Fui deixando a advocacia a pouco e pouco, fui deixando de aceitar casos, mantive o meu escritório. E mantenho, portanto, até hoje, e infelizmente agora com o confinamento a que estamos sujeitos não posso, enfim, não devo lá ir, mas, enfim, o escritório, a rotina diária tem-me feito falta. E em relação à sua escrita, também tem uma rotina? Quer dizer, muitas vezes, com antecedência, aponto ideias que vão surgindo. No computador, no teclado e tal. Às vezes até, e depois quando lá volto, já não me lembro do que é que aquilo tratava, não é? Aparecem ideias, quer dizer, resumidas de uma maneira muito, muito simples e eu não consigo identificar. Mas outras vezes, não é? A coisa vai se compondo através do tal mecanismo do e se, não é? Vamos acrescentando, e se acontecer isto, e se acontecer isto, e se ele for por este caminho, e se for por outro e tal. E portanto, o conto vai-se... O conto ou a história, não é? Ou a novela, ou o romance, vão-se a pouco e pouco erguendo. Por outro lado, vamos captando em volta tudo aquilo que pode contribuir para esse texto. Uma frase que se ouve, um gesto que parece interessante, qualquer coisa que se lê, não é? Tudo isto acaba por ser material de escrita. É? Às vezes até coisas que se ouviram há 20 anos, não é? E que ficaram guardadas. Outra vez uma imagem que não sai da cabeça de alguém, sei lá, a volta do automóvel ou coisa parecida, não é? Estou agora a imaginar. Mas são coisas que vêm lá do fundo e que ficaram guardadas no tal laboratório, que tem também uma dispensa. Tem também uma dispensa em que as coisas são guardadas e de vez em quando são chamadas ao lume. Eu imagino que isso seja uma perspectiva também que se vai ganhando com a idade e que é interessante. Eu, por acaso, estava a ler no outro dia um artigo de um escritor que eu não conhecia, agora até nem sei dizer o nome dele, mas um artigo no The Guardian que falava sobre esse processo da escrita, que ele dizia: estou-me sempre a perguntar quanto tempo é que eu levei a escrever um livro. E qual é que pode ser a resposta? Os 6 meses em que realmente eu escrevi o manuscrito finalmente, ou 20 anos, quando foi a primeira vez que eu tive aquela ideia, mas que demorei 20 anos até escrever. Precisamente, é isso mesmo. É interessante essa questão, não é? Como é que se mede, o tempo que leva, não é? Que leva a escrita, que leva o processo. Exatamente. De facto, há coisas que vêm atrás e que ficam implantadas e ficam a aguardar serem chamadas. Mas também se diz aquela coisa que, não sei quem é que dizia, que em relação à inspiração, que era, de qualquer maneira, que se a inspiração chegar vai-me encontrar a trabalhar, não é? Como é que é essa medida para si, Mário? É preciso estar a trabalhar para ser a inspiração? Bom, eu acho que nem sou muito heterodoxo, não sou propriamente o escritor que esteja agarrado, ao material de escrita durante todo o dia, não é? Obviamente, quer dizer, a ver,
tenho um computador e passo lá muitas horas, não é? Brincando até às vezes, não é? E derivando, mas não tenho a obsessão de escrita, nem já a obsessão do próximo livro. É o que soar, é o que vier, não é? É o que vier. Aliás, aquela obsessão que eu falei há bocado com o temas nunca mais me aconteceu. Não é? Os outros livros apareceram veleiramente, alguns obrigaram, enfim, a um esforço de investigação grande. Não é? O Deus Paciente pela Brisa da Tarde, enfim, não foi obsessivo, mas deu muito trabalho, porque tratávamos de reconstituir o mundo romano e o mundo romano na sua cotidianidade, não é? Portanto, o mundo de todos os dias. Então é preciso saber o nome dos objetos, é preciso saber as rotinas da própria vida romana, o que é que, enfim, como é que era a casa, como é que aquilo se organizava, como é que as pessoas se encontravam, não é? As formas de saudação, enfim, tudo isso teve que ser estudado, não na perspectiva do historiador que estuda aquela época, mas na perspectiva concreta do romancista que vai escrever isso. E tenho a ideia de que não foi mal sucedido. Digo isto porque ao fim destes anos todos ainda ninguém me apontou num erro, assim, é o Deus Paciente pela Brisa da Tarde. E o mesmo se pode dizer de um livro que escrevi anteriormente também sobre a época romana, mais ligeiro, é certo, chamado 400.000 sestercios, que era, penso eu, o preço do escravo, de boa qualidade, de boa saúde, custaria 400.000 sestercios. Não sei se é verdade ou não, foi na altura o número que me ficou e com o qual eu organizei uma história mais ou menos pícara, passada a Roma. Mas eu tenho andado por várias épocas, não é? E por vários sítios. E se bem reparar, se pegar os meus, enfim, quase 30 livros, não, 30, é para isso, se reparar, além do ensaio, não é, que é aquele, quem disser o contrário tem razão, todos os livros, quer dizer, variam. Não é? Há uma variação grande de espaço, de tempo, de género, não é? Os contos da sétima esfera, enfim, não têm nada, eu não posso dizer que não tenham nada que ver, têm tudo que ver, mas são outra coisa, não é? Do que, por exemplo, o Deus Paciente para a Brisa da Tarde. Não é? Que ou do último romance, ou estes romances a que eu chamei cronovelemas, que têm que ver com, enfim, com o nosso tempo e com o relacionamento entre as pessoas, entre homens e mulheres, etc. E o que é que leva o Mário a procurar essa variedade tão grande? É para não se aborrecer? Sabe, eu acho que eu sou mesmo assim. Sou curioso. Sou curioso. E também me aborreço muito de estar sempre no mesmo sítio. Os franceses chamam isso, se eu não estou enganado, passion papillonne. Não é? Este gosto de variar, de mudar, estar ora num sítio, ora estar no outro. E se eu fisicamente gosto pouco de viajar, embora tenha viajado muito por força das circunstâncias, mas gosto pouco de viajar, o facto é que a minha imaginação gosta de viajar no espaço, no espaço e no tempo. E depois, enfim, de vez em quando interessa-me por uma coisa, outra vez por outras, interessa-me por uma época, outras vezes por outras. Enfim, ando saltitando de época em época e de situação em situação. Isto faz parte da minha maneira de ser, da minha maneira de estar na vida. A curiosidade, o experimentar. Já escrevi para cinema, já escrevi para teatro, já escrevi para rádio em tempos também. E enfim, isso são desafios que se põem que são agradáveis de cumprir. O Mário também deu aulas de, se não estou em erro, de argumento, Sim, de escrita para teatro e também de escrita criativa, não é? Eu nunca chamei de escrita criativa, chamei de escrita narrativa, porque acho que essa coisa da criação é qualquer coisa que não se pode ensinar, não é? Era essa a pergunta que eu lhe ia fazer. Se pode ensinar
até porque depois o Mário escreveu Quem Disser o Contrário é Porque Tem Razão, que é uma espécie de manual, bom, é uma espécie de manual, mas é muito mais do que um manual, não é? Que acaba por ser um ensaio sobre literatura e sobre a maneira Sim. como, não é? Como, enfim, com imensas referências, e eu aprendi imenso a ler este livro, por exemplo. Eu também aprendi a escrevê-lo, devo dizer. Não, esse livro tem de facto, vamos lá ver, eu tinha estado durante muito tempo a fazer isso que disse, a dar, enfim, em círculos de escrita narrativa, como ele chamava, e outros, a vários níveis, e enfim, também de cinema, teatro, escrita para cinema, escrita para teatro, e escrita literária. E isto demorou, enfim, foi em vários sítios e em tempos diversos. De maneira que, na altura, pensei que já tinha experiência suficiente, talvez, para reunir, digamos, esses dados todos enfim, que eu tinha mais ou menos elaborados, e fazer um livro com eles. E, portanto, o resultado prático, não é, no fundo, desses anos todos de conversas enfim, com outros escritores e com pessoas que tentavam por escrita e tal, acabou por dar neste livro, não é? E o Mário acha que a criação não se pode ensinar, mas... Eu acho que a criação não se pode ensinar, mas acho que não faz nenhum mal a um escritor, não é, conhecer outros escritores, conhecer os problemas que se levantam à volta da escrita, não é? Prejuízo não vem de certeza, não é isso com certeza que vai formar um grande escritor. E alguns aparecem até repentinamente, quer dizer, não sabe como, e é muito difícil explicar, e ninguém saberá explicar de onde é que aparece essa pulsão, digamos assim. Mas de qualquer maneira, portanto, se o escritor estiver informado, também não lhe faz mal nenhum. Não é? Também não lhe faz mal. Não é isso que o vai ajudar, se calhar, portanto, a escrever melhor, mas ajuda-o talvez a compreender melhor o mundo. E o mundo da escrita também. Sim, e se calhar também a perceber que, mesmo que não se saiba de onde é que vem, não é? Que mesmo assim há coisas que se podem fazer, não é? Ainda existe muito aquela ideia de que o escritor é uma pessoa iluminada, como se não houvesse um trabalho... Sim, acho que se pode alertar, pode-se alertar contra certas banalidades, certos lugares comuns, não é? A desconfiar do primeiro impulso, não é? Portanto, é necessário ler muito portanto, e ler bem, não é? Bom, obviamente eu recomendava sempre o Camilo e o Essa, o Aquilino, os grandes autores da língua portuguesa com o qual nós aprendemos. E tenho ideia que a aprendizagem principal que se faz é através dos grandes autores, não é? Mas em todo o caso, como lhe disse, não se perde nada em conversarmos um bocado sobre essas coisas, não é? E trocar experiências. Agora, ainda por falar de não se sabe de onde é que vem, no caso da sua família, se calhar é um bocadinho genético, porque o pai do Mário Carvalho era escritor, como disse, aliás, tanto quanto eu percebi, também teve livros apreendidos pela censura e tudo, não é? Sim. Era escritor, o Mário é escritor e tem 2 filhas escritoras. Bem, eu não atreveria a tirar conclusões. Calhou. Calhou. É evidente que uma pessoa ser criada num ambiente em que se fala de livros, não é? E em que os livros estão presentes um pouco de todo lado, não é? Em que se manuseiam os livros, não é? Em que a leitura é considerada uma coisa cotidiana e normal. É diferente enfim, de se viver noutro ambiente, e penso que tanto eu como, enfim, as minhas filhas beneficiámos disso, não é? Desse contacto com o livro, com a literatura, com os escritores, etc. Não é? Mas dizer que, enfim, que há uma propensão genética para isso, penso que ainda é cedo para dizer. Vejamos o que é que os meus netos e bisnetos farão. As suas filhas, quando começaram a escrever e a publicar, deram-lhe a ler ou estavam assim um bocadinho intimidadas? Não é intimidadas, mas, sabe, curiosamente, cada qual faz o seu caminho. Penso eu que temos isto interiorizado, todos nós.
maneira que só por acaso é que mostramos as coisas, não é? Só se vier a propósito, digamos assim. Não me recordo de alguém me ter convocado especialmente para ler isto ou aquilo, ou de eu ter feito isso, não é? Eh, não me recordo. E tomei conhecimento do livro da minha filha depois de eles estarem prontos. Não interferi praticamente nada. E o Mário não costuma dar a ler os manuscritos antes de estarem mesmo prontos? Tem assim leitores que confiam? Não tenho. Que até a minha mulher às vezes mostrava-lhe uma coisa ou outra. Às vezes se calha, portanto, estar, enfim, aparecer alguém ou estar com um livro, com o texto impresso ao lado, ou coisa parecida, eu posso dar a ler, mas não é por sistema. Não é por sistema nunca. Eu vi numa entrevista que deu que não gosta muito de ler os seus livros anteriores. Continua a ser assim? Continua a preferir não ler o que já publicou? De todo. E paga os preços. Paga os preços. Não é? Porque de vez em quando, bem, note que o sentimento que nós temos quando lemos um livro que já publicámos há anos é: eu já não escreveria isto assim. Eu não escreveria isto assim. Isso é desagradável, não é? Saber que, enfim, podíamos dar outra volta às coisas. E eu tenho sempre medo de encontrar erros, inadequações e outras coisas e de ficar aborrecido comigo próprio, de maneira que prefiro não ler. E posso dizer-lhe, quer dizer, desde a sétima esfera, praticamente nunca mais reli nenhum dos meus livros. Uau! O Tebas foi lido e relido em folhas datilografadas, não é? Incessantemente, naquela altura, quando eu estava, de facto, com essa fixação. Mas os outros livros não. E nunca mais voltei ao Tebas. Não é? Está lá, enfim, já está encapado, está a fazer a sua vida, a seguir o seu curso, e faça bom proveito. Que vá andando. Logo no início da nossa conversa eu lembrei que o Mário faz 40 anos de vida literária. É verdade. Vai festejar. O que é que isso leva-o a fazer um balanço? É importante fazer balanço para si ou não? Porque não aos 50 anos, não é? Porque não aos 50 anos e porque não aos 30, não é? Não, é uma data. Não sei se a editora planeia, enfim, fazer alguma coisa. Nós sempre estamos a correr, não, enfim, não há assim nada, não há assim nada à vista. Enfim, eu não vou reler-me só por isso, nem vou fazer um texto comemorativo, enfim, vou esperar que passe. Mas talvez aquilo que disse há pouco, apontar para os 50 anos de escrita, talvez para festejar. E esperamos que ainda publique muitos livros nos próximos 10 anos, já que nos habituou a um ritmo pois muito regular de publicação. Wishful thinking, está bem. Mário, antes de terminarmos, eu queria que me dissesse quem é que vai ser o próximo convidado, que neste caso é uma convidada do podcast. O Mário escolheu uma escritora que eu gosto muito também. Queria que me dissesse... Muito bem. Porque é que escolheu, que foi também imediatamente assim que eu falei nessa... Escolhi a Luísa Costa Gomes, porque eu penso que nós aparecemos praticamente ao mesmo tempo no meio literário. E eu recordo-me de ver o nome da Luísa Costa Gomes com uma série de contos fantásticos, 13 contos de sobressalto, suponho que se chamava assim, não é? E, curiosamente, aparecemos os dois de certo modo, na mesma onda, não é? Do fantástico, do maravilhoso, do insólito, não é? Coisa que não se praticava muito na literatura então. E sem nos conhecermos, sem termos de mau contato uns com os outros. Eu, por acaso, depois tomei a iniciativa de lhe telefonar e encontrávamos-nos e trocámos impressões, e neste momento, de vez em quando, falamos um com o outro. É dos poucos escritores com que eu, de vez em quando, do lado de ano a ano, troco assim impressões. Mas eu acho que é uma excelente escritora, extremamente viva e imaginativa e
que tem uma obra notável. Por isso, fica aqui o nome da Luísa Costa Gomes E apontado. Mário, alguma pergunta que acho que eu devesse mesmo fazer à Luísa Costa Gomes? Olha, essa pergunta de como é que começou a escrever e como é que lhe ocorreram estas ideias para o seu primeiro livro, não é? Quais são as suas fontes de inspiração para esse primeiro livro? Já não falo dos outros, porque depois as coisas sabe a soar, não é? Mas o primeiro livro, de onde é que nasceu? Era capaz de ser interessante esta pergunta. Sim. Mário, foi um grande prazer conversarmos. Agradeço-lhe muito poder estar aqui. Susana, muito conversar obrigado. comigo. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua atenção. Obrigada ao Mário de Carvalho, obrigada a quem nos esteve a ouvir. Este podcast é feito em colaboração com o Rui Fonte, que também fez a edição deste episódio. A música é de Eric Satie, tocado pela Joana Gama. Até para a semana.